Fala galera, tudo bem? A gente vai começar a debater um pouquinho e falar um pouco sobre um tema que envolve de forma bastante significativa o nosso dia a dia e vai nos ajudar a compreender muito mais do que esses conceitos das ciências humanas, da sociologia, da história, vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais o nosso cotidiano. Vamos falar um pouco de indústria cultural e como essa indústria ou o mercado econômico, o mercado produtivo se voltou para a produção de produtos que visam ou que têm como objetivo a cultura como seu modelo de mercadoria. E o quanto isso influencia ou pode influenciar dentro da lógica, da dinâmica das relações sociais. Mas antes disso, antes de falar propriamente do conceito, alguns outros elementos e alguns outros conceitos são fundamentais que a gente compreenda para se chegar então literalmente no conceito de indústria cultural. Um deles a gente já discutiu e se vocês voltarem aí nos vídeos anteriores, tem um videozinho lá sobre hierarquia cultural. Então esta discussão sobre a hierarquia cultural, sobre cultura popular e cultura erudita, faz-se necessário para que se entenda a indústria cultural. Por quê? Porque essa dinâmica da relação de hierarquias culturais, ela é uma dinâmica presente nas relações dos seres humanos desde o princípio da evolução humana. Então, dentro de toda a dinâmica, dentro de uma relação social, cultural, você tem alguns grupos que vão ditar as regras dessa sociedade, podemos dizer assim, que vão se colocar como referência, onde os seus hábitos, suas tradições, eles vão buscar legitimar, principalmente usando aí esses aspectos, esses padrões de comportamento culturais, como eles determinando o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Então, sempre dentro de uma dinâmica das relações sociais, indiferente do momento histórico ou da sociedade que estamos falando, sempre vai existir uma hierarquia cultural. Quando olhamos para a nossa realidade social e principalmente as grandes transformações que ocorreram no mundo, a partir da transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde começa a surgir o mercantilismo, que vai dar origem ao desenvolvimento industrial, à manufatura, depois a Revolução Industrial, começa ou aparece nesse momento uma nova dinâmica cultural ligada ao universo produtivo e fazendo surgir uma nova classe social dentro dessa dinâmica ligada e dedicada a essa atividade produtiva e a esse comércio que vai ser a burguesia. Então, dentro dessa dinâmica, passa a se desenhar essa hierarquia cultural e uma discussão como popularmente a gente conhece entre cultura erudita e cultura popular. A cultura erudita, de uma forma bem simples, é uma cultura onde ela é mais sistematizada, ela é mais institucionalizada, a sua formação e o seu desenvolvimento. A cultura popular é uma cultura mais espontânea, que nasce principalmente das massas da população de forma mais espontânea, do cotidiano, das relações cotidianas das pessoas dentro das suas relações. Mas essa dinâmica de relação entre essa hierarquia cultural, entre cultura erudita e cultura popular, ela tem uma dinâmica de dominação, de assimilação e de resistência. Então a cultura erudita, ela exerce sim um processo de dominação sobre a cultura popular. Por quê? Porque essa cultura erudita tem mais acesso a recursos econômicos, políticos, sociais, midiáticos de transmitir seus valores, suas tradições para a grande massa da população. Mas a cultura erudita, ela não é também só uma cópia disso que ela recebe. Ela também faz uma assimilação disso. Ela recebe essa informação, essa cultura, e ela assimila de acordo com seus padrões, de acordo com a sua realidade. E ela vai adaptar isso à sua realidade. E também temos uma forma de resistência, um pegar dessa cultura recebida e uma transformação para uma outra forma de cultura. Então a cultura popular nunca pode ser associada a uma cultura de repetição, a uma cultura de cópia da cultura erudita. Ela tem o seu padrão, ela tem a sua legitimidade e a sua autenticidade. Então, essa discussão entre cultura erudita e cultura popular, ela está sempre dentro dessa lógica, desses três elementos, da dominação, da assimilação
e da resistência. E por que é importante a gente compreender esses dois elementos, de cultura erudita e cultura popular? Porque é justamente dentro desta dinâmica que vai se desenvolver o conceito de indústria cultural. E aí nós precisamos entender que esta cultura erudita e cultura popular, ela foi uma grande distinção entre um elemento cultural, mas a partir do desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento industrial, da produção industrial, aonde a revolução industrial transforma tudo que é possível em um produto a ser consumido, ou um produto a ser produzido para ser consumido pelas pessoas, a cultura passa a ser um elemento a ser comercializado também dentro dessa dinâmica. Por isso é importante entender a relação desses dois elementos. A partir do movimento do desenvolvimento do capitalismo, precisamos entender também a importância e a atuação da burguesia como grande classe social dentro desse padrão. Porque esta burguesia passa através do seu poder econômico e do seu poder industrial, usar esse crescimento econômico industrial a criar uma lógica de legitimação dos seus padrões, dos seus valores e de transmissão da sua visão de mundo para a sociedade a partir daí. E então, a partir desse momento, a indústria passa a ditar a lógica da racionalização e do consumo. Ela passa, através da própria indústria e criando estes valores culturais, a criar uma lógica da racionalidade a ser seguida e também do padrão de consumo que as pessoas começam a ter. Então começa a se produzir a partir daí. E aí a cultura tem uma grande ligação numa discussão por esta perspectiva. Então, com o desenvolvimento do capitalismo, a cultura passa a ser produzida para as massas, aonde se vende através disso uma forma de legitimação desses valores agora importantes para esse desenvolvimento do capitalismo, para esse desenvolvimento econômico, desses valores que as pessoas deveriam entender que muito mais do que uma visão de mundo está ligado aos interesses da produtividade. Quanto mais as pessoas assimilassem esses valores, mais elas consumiriam esses produtos. E aí nós começamos a entrar em uma discussão não mais só em cultura erudita e cultura popular, mas agora nós temos uma terceira dimensão dessa discussão, que é a cultura de massa, aonde essa indústria, esse setor produtivo passa utilizando a cultura, ou trata a cultura agora, ou produz a cultura agora como um produto a ser comercializado. Por isso que é importante a gente entender esses dois elementos. Por quê? Porque a gente não pode confundir a cultura de massa com a cultura popular. Não é esta a lógica. A lógica agora é para esta massa da população. Qual é a grande lógica ou o grande objetivo do setor produtivo? É produzir um produto que seja consumido por essas massas. Então ele não vai ser um produto com características da cultura erudita apenas e nem apenas da cultura popular, mas ele vai ter que fazer a junção desses dois elementos. Por isso que cultura de massa não é cultura popular, não podemos confundir esses dois conceitos. Então, a partir de agora, essa indústria passa a planejar e pensar esse produto cultural a ser produzido para ser transmitido a partir dessa produtividade. E aí nós temos a invasão dos produtos dentro do universo da cultura. Ou a cultura passa a ser algo a ser produzido por esta indústria. A cultura passa a ser produzido dentro da lógica de uma indústria, de uma fábrica, onde se planeja um produto, se pensa a produção dela em larga escala e se pensa quem vai consumir, como vai consumir este produto lá na frente. Então toda a expressão simbólica ou material passa a ser produzido dentro desta lógica da produção cultural. E aí, principalmente, qual é a lógica disso? A lógica de atender uma grande demanda de mudança que nós tivemos no mundo. A partir do final do século XIX, início do século XX, com este mundo produtivo, nós temos a grande maioria das pessoas agora morando em centros urbanos, sendo trabalhadores assalariados, cumprindo jornadas de trabalho, que vão ter tempos livres. E aí a indústria percebe que nesses intervalos de tempo onde o trabalhador saía do trabalho, tinha o seu momento de lazer, ela poderia usufruir desse tempo e lucrar com esse tempo, produzindo produtos para preencher este vazio. E aí ela passa a agir
pensando produtos justamente para preencher esse descanso do trabalhador, desses horários em que o trabalhador não está no seu tempo de trabalho e está nesse momento de lazer a partir daí. Por isso essa importância desses dois conceitos, de cultura erudita e cultura popular. Por quê? Porque essa cultura de massa é uma junção desses dois elementos, para que possa ser consumida pela totalidade da população, e não apenas por um determinado grupo ou por outro determinado grupo, mas sim pela população de uma forma geral. Esta cultura produzida, esse produto cultural também produzido, ele também tira um pouco da sua essência, porque como ele junta os dois elementos, ele precisa ser consumido tanto pelo povo quanto pelas elites. E esse conceito de elite é porque essa elite geralmente tem esta formação intelectual um pouco mais elevada, uma formação mais sistemática, institucionalizada, escolas, cursos superiores, e eles precisam produzir agora, essa indústria cultural precisa produzir um produto que seja consumido e assimilado por esses dois grupos. Então precisa ser um produto que caia nas graças, digamos assim, desses dois grupos e que possa ser entendido a partir daí. Então, por isso, há essa interação justamente desses dois elementos para promover o consumo extensivo desse produto, e por isso cultura de massa, porque ele vai descaracterizar e diluir esses dois elementos, essas duas características, a cultura popular e a cultura erudita, e transformar ou construir, pensar um produto pensando não no consumo cultural, mas nos ganhos econômicos. Essa é a grande lógica também da gente entender a básica, ou o conceito fundamental de indústria cultural. Então você tem uma indústria que pensa a cultura. Então você pega toda aquela lógica da indústria de planejamento, de estruturação, para que seja produzido um produto, né? Em todos os seus sentidos de indústria, só que com o conceito cultural. Então, cultura de massa é a base daquilo que vai ser a indústria cultural, produzida como um produto para consumo, não pensando na elevação cultural, no conhecimento intelectual ou coisa do tipo. Não, pensa-se um produto dentro desta perspectiva, dentro desse universo da cultura, mas que seja um produto que possa ser comprado e comercializado, não pela lógica cultural, mas pela lógica econômica, da lucratividade, do desempenho e tudo mais. Um outro elemento fundamental disso, da ideia de cultura de massa, é que precisamos pensar a produção. Esta produção da massa é uma produção descontextualizada, é uma produção empobrecida. Por quê? Porque a principal corrente de pensamento, que é a escola de Frankfurt, que vai dedicar um bom tempo do seu desenvolvimento intelectual para tentar entender essa indústria cultural, ele vai produzir uma crítica muito significativa a respeito disso, principalmente porque essa indústria cultural ela visa ou tenta produzir uma homogeneização cultural. Então, se todas as pessoas produzem esses produtos massificados, todos consomem o mesmo produto, a ideia é de você criar um padrão de consumo, um padrão de racionalidade, uma forma de compreender esta cultura, ela vai criar uma forma mais padronizada em todas as pessoas. Então, por isso, esta grande crítica à indústria cultural, no sentido de pegar um produto e descontextualizar o seu grande valor, a sua importância cultural, né, empobrecer ele, né, como um exemplo claro, talvez, os celulares mais antigos, ainda aqueles de botãozinho, os toques dos celulares, ou alguns aparelhos eletrônicos aí que vêm com aqueles toques padrão, você tem aí, por exemplo, a Sinfonia de Beethoven como um toque. Uma das maiores obras da música mundial, com um peso cultural, um valor cultural extremamente grande, mas está na mão de quase todas as pessoas porque é um toque padrão de um aparelho telefônico. Então aí está justamente esse empobrecimento da cultura, algo tão genial produzido pela capacidade cultural do ser humano, ele está na mão de todo mundo como um produto, ali como a banalização daquele elemento. Ou, por exemplo, quando você tem aí uma grande obra de arte que estampa
chinelos, estampa guarda-chuvas. Então você banaliza, você descontextualiza aquele elemento cultural tão importante para se pensar um produto, para atrair o gosto das pessoas, para que possa ser consumido a partir daí. Então o que nós precisamos pensar? Que não é a cultura de massa, não é a cultura produzida pelas massas, mas é cultura para as massas, porque essa indústria cultural, ela pensa, ela planeja, ela estrutura uma produção pensando um produto com um conceito ou utilizando a cultura para que as massas possam consumir. Então é uma cultura não de massa, mas uma cultura para as massas, que é a partir daí, por quê? Porque essa indústria ela dirige os seus interesses econômicos visando transformar este produto, este elemento em um produto que possa ser consumido por todos a partir daí. Então pensar um pouco toda essa dinâmica da indústria hoje, cultural, cinematográfica, da musical, né? O cinema está ligado um pouco a gente fazer um olhar crítico a respeito deste conceito, levar em consideração que às vezes um elemento cultural, uma produção cultural, seja um filme, seja uma música, às vezes ela é produzida com ou sobre esse conceito econômico. E aí a gente se pergunta, esta produção, ela foi uma produção literalmente pensada e produzida a partir do conceito cultural, da criação cultural, da inspiração cultural, ou foi produzida pensando em um produto a ser comercializado e, de uma forma geral, planejado para este fim? É justamente essa a grande discussão que a indústria, o conceito, a discussão dentro da sociologia da indústria cultural nos ajuda a refletir um pouco no sentido de entender melhor a nossa realidade hoje, ou o bombardeio que sofremos hoje com produtos dentro dessa cultura e a capacidade que ela tem de produzir efeitos em nós e mudar o nosso modo de pensar, nos influenciar determinados gostos, determinados padrões, determinados valores, ou criar tradições e visões de sociedade e de mundo sobre nós. E é justamente aí que esta discussão sobre a indústria cultural e esta cultura de massa ou cultura para as massas nos ajuda a refletir. Beleza?